Fala galera, beleza? Gente, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que é sobre a internet Wi-Fi 2.4 GHz e 5 GHz. A gente vai falar especificamente sobre isso. Só que antes de a gente começar a falar sobre esse assunto, vou pedir um instante da atenção de vocês. Nós aqui do canal Diário de Bordo criamos um canal secundário que é esse aqui, o Diário do Mundo. Esse canal é focado no assunto de curiosidade. Curiosidades sobre ficção, curiosidades sobre sobrenatural, curiosidades sobre ciência, na verdade qualquer assunto que seja interessante para a gente estar falando aqui. E hoje o canal conta com 41 inscritos. Nós precisamos de 50 inscritos para a gente estar podendo liberar o primeiro vídeo. Então eu peço que se inscrevam no canal Diário do Mundo, a gente está deixando um link na descrição do vídeo, vá lá e se inscreve. Outra coisa importante, tem muita gente que acessa o canal Diário de Bordo e não é inscrito. Vou pedir que vocês se inscrevam, porque quando você se inscreve no canal, você está dando uma informação para o YouTube que você gostou do canal. Então o que ele faz? Ele passa a indicar esse canal para outras pessoas. Então é muito importante que você também se inscreva no Diário de Bordo. Outra coisa que eu preciso falar para vocês, desde o dia 29 de fevereiro, nós estamos com a promoção Pesquisa Premiada. Essa promoção ela está aqui na aba Comunidade, você clica na aba Comunidade e você vai ser jogado para essa enquete aqui. Essa enquete a gente pede que você escolha entre essas duas revistas, Cavaleiro das Trevas do Frank Miller ou Crise nas Infinitas Terras do George Pérez. Duas revistas muito legais. Você vem aqui, participa da enquete, escolhe uma das duas e faz um comentário aqui. Quando você fizer isso, o que acontece? Você vai estar participando de um sorteio que vai acontecer no dia 29 de março, em que eu vou estar sorteando um cartão de R$50 do Google Play. Então, participe dessa promoção, que no dia 29 você pode ser um sortudo que vai receber esse cartão de R$50 do Google Play. Entendeu, galera? Bem, galera, como eu falei no início do vídeo, hoje a gente vai falar sobre a internet Wi-Fi, precisamente sobre a internet 2.4 GHz e 5 GHz. Vou explicar o que são essas tecnologias, como funcionam, entendeu? Qual é a melhor para você estar usando. Mas antes de eu começar a falar isso, eu preciso primeiro definir o que é a internet Wi-Fi. Internet Wi-Fi é uma tecnologia de rede sem fio que permite computadores, que no caso são laptops e desktops, e dispositivos móveis, que são smartphones e tablets, e também outros equipamentos, que podem ser impressoras e câmeras de vídeo, se conectarem à internet através de uma rede sem fio. Essa tecnologia, Wi-Fi, permite que muitos outros dispositivos troquem informações entre si, criando uma rede. É isso que é internet Wi-Fi. E para a internet Wi-Fi funcionar, ela usa o sinal de rádio. Na realidade, o Wi-Fi é um sinal de rádio que foi padronizado para permitir a comunicação instantânea entre dispositivos. É isso que é a internet Wi-Fi. E para que haja essa padronização, para que eles possam se comunicar instantaneamente um com o outro, foi desenvolvido um padrão que é chamado I3E 802.11. Esse padrão foi desenvolvido lá na década de 60, permitindo que equipamentos possam se comunicar instantaneamente entre si. Claro que essa tecnologia foi evoluindo e a partir dessa tecnologia I3E 802.11 se desenvolveu alguns padrões dentro do próprio I3E, que é o padrão A, que é o padrão B, que é o padrão G, que é o padrão N e que é o padrão AC e AX. São esses 6 padrões que hoje definem a rede Wi-Fi que você utiliza no seu computador, no seu dispositivo. E esses padrões, eles têm características. Eu vou falar sobre essas características. Cada um desses padrões pode se conectar à rede 2.4 GHz e 5 GHz. Esses padrões 2.4 e 5 GHz, na realidade, são frequências de rádio. São frequências de rádio que nós utilizamos para transmitir dados a longa distância. O padrão 2.4, ele tem a característica de ter um alcance bem maior. Para vocês terem uma ideia, numa área livre de obstáculos, a frequência 2.4 GHz pode chegar até a uns 70 metros. Isso sem nenhum obstáculo, livre, com o sinal funcionando o tempo todo. Só que no mundo real a gente não pode trabalhar com isso, porque o equipamento pode ter flutuações,
Aí existe paredes, árvores, casas, edifícios, muros que podem impedir o deslocamento do sinal. Então a gente trabalha com o 2.4 até no máximo uns 20 metros, dependendo do equipamento, dependendo se o equipamento tem uma antena mais potente, dependendo se o equipamento tem duas antenas, e aí pode chegar até uns 20 metros. Normalmente os equipamentos comuns, normais, eles podem chegar até no máximo uns 12, 13, 14 metros. Pode chegar até no máximo isso. No máximo. Isso dependendo do equipamento. Estou falando em equipamento mesmo. Outra característica da rede de 2.4 é que ele trafega uma quantidade de dados menor. Dependendo do padrão que está utilizando, ele vai trafegar mais dados ou menos dados, entendeu? Dependendo. Esse padrão de transmissão de dados pode chegar de no máximo 70 megabits. Isso se ele tiver uma antena mais potente ou mais de uma antena, ele pode transmitir mais dados, pode chegar a uns 150 megabits, pode chegar a uns 150 megabits, até um pouco mais do que isso, pode chegar até uns 200, dependendo do equipamento, da tecnologia do equipamento, entendeu? O 2.4 sempre vai ter uma quantidade de dados menor para transmitir dentro da sua frequência, entendeu? Vai ter uma quantidade menor. E outra coisa que pode interferir com isso são outros equipamentos que estejam funcionando com a mesma frequência, aí dentro do mesmo canal, pode estar interferindo, aí a quantidade de dados vai ser menor, entendeu? Você tem que levar em conta isso também. Já a frequência 5 GHz é uma frequência que ele tem, infelizmente, um alcance menor. Dentro, assim, de um local sem nenhum tipo de obstáculo, sem interferência ali ou flutuação do equipamento, pode chegar a alcance até de uns 15 metros. Mas, na realidade, como a gente vive no mundo real, temos paredes, muros, prédios, árvores. O alcance de um sinal Wi-Fi de 5 GHz gira em torno de 8 a 6 metros. É o máximo que ele pode chegar, entendeu? O máximo. Isso se ele estiver localizado num bom lugar, tiver poucas paredes, tiver área para o sinal trafegar, as paredes não forem grossas, aí pode chegar até essa quantidade. Só que, compensando o alcance menor dele, ele tem uma capacidade de transmissão de dados muito maior, que pode chegar até 1 gigabit. Sim, pode chegar até 1 gigabit, entendeu? Pode chegar. Isso dependendo também do padrão que está sendo utilizado e também do tipo de equipamento, entendeu? Do tipo de equipamento. Então, você já tem duas definições desses dois padrões. O 2.4 e 5 GHz. O 2.4, alcance maior, mas quantidade de dados menor para ser trafegado. E o 5 GHz, alcance menor, uma quantidade maior de dados a ser trafegado. Agora, outra característica do sinal 2.4 e 5 GHz é que tanto esses dois sinais, o padrão desses dois sinais, eles trabalham, além com a frequência, que é essa frequência, eles trabalham com canais. Os canais foram tecnologias que foram utilizadas para evitar interferências. O 2.4 ele tem uma quantidade de canais que vão até 12 canais. Então, o seu equipamento pode estar funcionando na frequência 2.4, tem um outro equipamento também funcionando nessa frequência 2.4, mas eles estão em canais diferentes. Já que eles estão em canais diferentes, o que acontece? Não há interferência. Mas se eles estiverem no mesmo canal, aí vai haver interferência e a qualidade do sinal e a qualidade dos dados cai bruscamente. Já o 5 GHz, ele tem uma quantidade de canais muito maior, que faz com que eles tenham uma interferência muito menor. Quase não existe a interferência do 5 GHz, entendeu? Se a gente for analisar, o 5 GHz é melhor. Se você tiver um equipamento com uma tecnologia que permita ele ter mais de uma antena, ele vai ter um alcance um pouco maior. Aí ele vai ter um alcance um pouco maior e vai ter muito menos interferência, quase inexistente, entendeu? Então, se a gente for analisar, tecnicamente, o 5 GHz é melhor para você ter.
Se você está dentro de uma casa, num quarto, no máximo você vai utilizar o equipamento, um celular, num outro cômodo, você não vai se importar se você sair daquele celular, ele pegar o sinal da internet da operadora, não vai se importar. Mas dentro do seu quarto, dentro da sua sala, dentro daquele cômodo que você está, você vai ser atendido naquele sinal com a qualidade e eficiência muito alta. O que já não se diz do 2.4. 2.4, você vai ter o sinal em todo o ambiente, mais de um cômodo, com certeza, pode ser na casa inteira, mas em compensação ele pode sofrer interferência de outros equipamentos e ele pode ter uma qualidade muito menor de transmissão de dados. Então você tem que ter ciência disso, entendeu? Ciência disso. Mas vamos falar um pouco agora dos padrões que foram desenvolvidos, que é o padrão A, o padrão B, o padrão G, o padrão N, o padrão AC e o padrão AX. Esses 6 padrões, entendeu? Desses 6 padrões, 3 padrões são exclusivamente para a rede 2.4 GHz. E eu vou falar desses padrões que são da rede 2.4 GHz. Os padrões que são da rede 2.4 GHz são o padrão B, que ele trafega no máximo 2.3 megabits por segundo, para você ver que o padrão B é o padrão mais fraco de transmissão de dados, entendeu? Mais fraco. E o padrão G trafega entre 10 e 29 megabits por segundo, ele já trafega um pouco mais. E o padrão N, esse padrão N pode chegar até 150 megabits por segundo, entendeu? Só que o padrão N também foi desenvolvido com uma tecnologia híbrida. É um padrão dual band. É um padrão que funciona tanto com a rede 2.4 GHz como a 5 GHz, entendeu? Tanto com a 5 GHz. Na 5 GHz, ele pode chegar até 400 megabits por segundo. Só que o padrão N, principalmente aqui no Brasil, ele não é utilizado dentro da rede 5 GHz. Todos os dispositivos, principalmente smartphones e tablets, que tem o padrão N, são exclusivamente com o padrão 2.4, com a frequência 2.4. Ele não funciona com a frequência 5 GHz. Então é uma coisa chata, principalmente aqui no Brasil. Fora do Brasil, você vai encontrar dispositivos, principalmente smartphones, que funcionam com a rede 5 GHz, sendo padrão N, entendeu? Sendo padrão N. Agora a gente vai falar da rede 5 GHz. A 5 GHz nós temos o padrão A, nós temos o padrão AC e nós temos o padrão AX, entendeu? AX. O padrão A é o padrão mais fraco dentro da rede 5 GHz. Ele funciona até 3.32 megabits por segundo, entendeu? 3.32 megabits por segundo é o padrão mais fraco. Você tiver o padrão A e ele enxergar a sua rede 5 GHz, na boa, gente, ele vai funcionar muito baixo. É mais fácil você utilizar a rede 2.4, que vai funcionar com a quantidade de dados muito maior, entendeu? Vai funcionar. Hoje quase nenhum equipamento criado funciona com o padrão A. Quase nenhum funciona, entendeu? Quase nenhum. Aí, além do padrão A, nós temos o padrão AC. O AC também funciona com a rede 5 GHz e ele funciona 210 megabits por segundo até 1 gigabit por segundo. A rede AC, ela funciona nesse padrão, entendeu? Com essa quantidade de dados, entendeu? Que trafegam sobre ele. Agora, a rede AX, que é a mais nova que foi desenvolvida, ela funciona com a quantidade de dados que vão de 450 megabits por segundo até 1.7 gigabits. Ela funciona nisso. Na realidade, gente, essa quantidade de dados que eu estou passando é a quantidade testada em ambientes reais, entendeu? Eles têm os ambientes, dentro de ambientes que não tem interferência, que não tem obstáculos, eles funcionam até muito melhor. Mas eu estou passando na realidade, entendeu? Na realidade. Então, a AX hoje é a tecnologia que melhor funciona com internet Wi-Fi, entendeu? Porque ele pode chegar até 1.7 gigabits por segundo, entendeu?
trafega muito dados. Geralmente um modem, um roteador que tem essa tecnologia possui mais de uma antena e cada antena possui capacidade de transmissão de dados bem maior. Então isso permite que o dispositivo chegue a essa quantidade de dados trafegados. Além disso, um dispositivo que tenha mais de uma antena com uma quantidade de frequência maior dessa antena permite sim que o dispositivo tenha um alcance um pouco maior, entendeu? Chegando àquilo que eu falei, até uns 8 metros, entendeu? Mas normalmente é até 6 metros, entendeu? É apenas um cômodo, passando um pouco daquele cômodo, entendeu? A rede 5 GHz, entendeu? Se você for analisar entre o 2.4 e 5 GHz, qual é melhor? Com certeza 5 GHz, entendeu? Só que nem todo equipamento no Brasil enxerga a rede 5 GHz. Nem todo equipamento no Brasil enxerga a rede 5 GHz. Por quê? Porque a maior parte dos dispositivos que sai para enxergar apenas a rede 2.4. Celulares, smartphones, a maior parte só enxerga a rede 2.4. Isso está mudando. Celulares intermediários estão começando a enxergar a rede 5 GHz. Mas assim, se você for avaliar qual é a melhor, 2.4 e 5 GHz, sem dúvida nenhuma é a 5 GHz, até porque as tecnologias estão evoluindo e cada vez mais a rede 5 GHz fica melhor. Mesmo que o alcance dela seja menor, entendeu? Dentro da sua casa, você vai poder trabalhar dentro da sua 5 GHz. Até porque se desenvolveu tecnologia de repetição. Tecnologias que você pode comprar um roteador que vem com repetidores, que você coloca em vários pontos da sua casa e esses repetidores repetem o sinal, mesmo que você não esteja naquele cômodo, ao entrar no outro, automaticamente ele já está preso naquele sinal, ele não perde o sinal, entendeu? Então a 5 GHz é melhor. Claro que esses equipamentos são mais caros aqui no Brasil, muito mais caro. Um equipamento que tem esse tipo de tecnologia melhor não custa menos de 500, 600 reais, entendeu? Não custa menos. Vai para casa dos 700, 800 até R$1.000, entendeu? Um equipamento desse tipo. Já equipamentos menores, equipamentos que não tem essa tecnologia toda, você consegue comprar até uns 300 reais, entendeu? De 200 a 300 reais. Claro que você pode encontrar mais baratos, bem mais baratos, mas assim, como eu tenho essa minha filosofia, barato sai caro, às vezes o barato sai caro. Então é muito mais prático você ter na sua casa um equipamento um pouco mais caro, mas que te garanta uma qualidade de serviço, de sinal, sem estar caindo e sem ter interferência de outros equipamentos. É bem melhor, entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Tech. Hoje eu falei sobre a tecnologia Wi-Fi 2.4 GHz e 5 GHz. Expliquei como elas funcionam, qual é a melhor para você estar escolhendo, entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo de Espaço Tech. Amanhã vai ter um vídeo super legal de Espaço, né? Então até amanhã. Tchau!